Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você, e também que o Espírito Santo hoje visite e abençoe toda a tua família. Que Ele contemple todos os da tua casa com as ricas bênçãos do céu. E que Jesus Cristo seja entronizado perfeitamente em cada vida, em cada coração da tua família. Muito obrigado por se inscrever no meu canal. Muito obrigado por assistir às minhas mensagens. Muito obrigado por compartilhar esses vídeos. Muito obrigado pelo like. É muito importante quando você assiste a mensagem até o final. É muito importante quando você compartilha a mensagem. Mas não deixa de ser importante você se inscrever e deixar o like, comentar o vídeo, para que a gente possa interagir com você. Todas as pessoas que mandam mensagem para mim, eu faço questão de responder. Às vezes, a pessoa nem está perguntando nada, mas mesmo assim eu coloco uma bênção especial para ela, já que ela também está proferindo uma bênção especial para mim, eu mando uma bênção de volta. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui. Estando na Tua presença, meu Deus, queremos aprender do Senhor, queremos ser tocados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor e transformados pelo Senhor. Tu és Deus, Tu podes todas as coisas, Tu és aquele que pode fazer a diferença toda em nossa vida. Muitas vezes temos falhado porque temos bebido de outras fontes. Temos buscado outras fontes e por isso fracassamos, caímos, erramos e continuamos desiludidos e às vezes decepcionados conosco mesmo e até contigo, porque achamos que o Senhor não se preocupa conosco, não se interessa pelos nossos problemas. O próprio Davi disse no Salmo 41, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor és o arrimo da nossa sorte. Precisamos de Ti, meu Deus. Por isso nos colocamos na Tua presença. Por isso, ó Deus, te suplicamos a Tua bênção sobre nós. E agora queremos abrir a Tua palavra, meu Deus. Queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor agora nos dê sabedoria do céu para entender o estudo da Tua palavra. E que possamos colocar em prática tudo que aprendermos para intimamente nos relacionarmos melhor com o Senhor. Fala conosco agora, encha-nos do Espírito Santo e de sabedoria. Nós oramos ao Senhor e agradecemos, te pedindo tudo, no doce nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, talvez você tenha sentido falta dos vídeos durante todo o mês de julho. Não gravei nenhuma mensagem no mês de julho, né? A gente estava planejando viagem, fazendo avaliação das crianças, fechando o bimestre, e eu, nesses 30 dias, correndo de um lado para outro para resolver alguns problemas pessoais, não parei para gravar nenhuma mensagem. Então agora nós retornamos e eu quero, com a graça de Deus, com as orações de vocês, lógico, colocar pelo menos 3 vídeos semanais no nosso canal. Vídeo no domingo, vídeo na quarta e vídeo na sexta-feira, ao pôr do sol. Eu
não tenho mais a série no canal, a série do pôr do sol, mas eu pretendo retomar a série do pôr do sol para a gente analisar, para a gente estudar, para a gente receber bem o sábado e para a gente comungar com Deus na entrada do sábado, na sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Eu conto com as orações de vocês, não tem sido fácil para mim, mas com a graça de Deus a gente vai fazer um propósito, assim como a gente faz o propósito dos 50 dias sequenciais do Espírito Santo, né, que esse ano foi que teve mais falhas, mas nos outros anos sempre tivemos aqui 40 dias seguidos, sem faltar nenhum dia, gravando as mensagens sobre o Espírito Santo, e graças a Deus tem sido uma série muito abençoada, muito assistida do meu canal, é a série O Espírito Santo. Nós temos 2021, 2022, 2023 e agora 2024. Então nós temos 4 séries só sobre o Espírito Santo. Temos a série sobre Daniel, que foi uma bênção também. E agora nós vamos dar continuidade em um dia da semana apenas na série do Apocalipse. E nos outros dias nós vamos trabalhar outros temas para nosso crescimento espiritual. Tá bom? Abra sua Bíblia então, Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 7º selo, e houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Meu querido, o livro do Apocalipse, eu considero um livro muito simples e de leitura fácil e de compreensão muito fácil, embora ele tenha muito símbolo e tenha muitas datas e tenha muitos eventos previstos. Afinal, o livro do Apocalipse é o livro que fecha o grande conflito entre Deus e Satanás. Então ele traz para nós um vislumbre ou uma descrição dos eventos que antecedem o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também depois do aparecimento de Jesus Cristo. E depois ainda do 3º aparecimento de Jesus Cristo a essa terra. Mas o segundo aparecimento de Jesus Cristo, ou a segunda vinda de Jesus Cristo, é a nota tônica no livro do Apocalipse. Então o que acontece antes da vinda de Jesus Cristo? Quais são os eventos? O que é que marca? O que é que vive o nosso planeta antes da vinda de Jesus Cristo? E aí ele vai falar de pragas, ele vai falar de datas, ele vai falar de eventos, ele vai falar de situações socioeconômicas, políticas, religiosas, que envolveriam o nosso mundo antes do aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 8, ele introduz uma nota diferente
ele começa dizendo que o Cordeiro, do capítulo 6, fala dos 7 selos, né? E esses selos são abertos. E aí o capítulo 6 encerra no 6º selo, não fala do 7º selo. O 7º selo já aparece no capítulo 8, não aparece nada no capítulo 7. O capítulo 7 é dedicado somente ao selamento do povo de Deus. A descrição exata de todos aqueles que estarão vitoriosos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os selados pelo Espírito Santo e pela lei de Deus. E aí no capítulo 8 ele introduz o 7º selo. Ele já começa diferente o capítulo 8. E aí no versículo 1 ele começa dizendo que o 7º selo foi aberto por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando ele abriu o selo, o 7º selo, diz o texto que há silêncio no céu. Então nós podemos entender esse silêncio, e algumas pessoas têm interpretado esse silêncio como um tempo de 7 dias. Mas eu acredito, meu querido, que além dessa interpretação de um período de 7 dias, que é o período que Jesus Cristo vai vir à terra com todos os anjos do céu, esse silêncio aqui eu não sei se você já assistiu partida de futebol. A maioria delas tem algo interessante nas partidas de futebol. É o famoso minuto de silêncio. Por que se faz um minuto de silêncio? No futebol, a gente sabe que aquele minuto de silêncio está sendo um protesto em relação a alguma coisa, o preconceito. Hoje existem muitas questões raciais sendo discutidas, então se faz um minuto de silêncio, né? Alguns jogadores usam a faixa preta, algum tipo de roupa diferente, marcando aquele protesto. Então se faz um minuto de silêncio para um protesto, para exaltar um protesto ou combater o racismo, o preconceito, a discriminação racial, né? Ou se faz homenagem a alguém que era importante para o mundo do futebol e que morreu recentemente. Então se faz um minuto de silêncio em homenagem àquela pessoa falecida. Eu acredito que no céu vai ter algo parecido, agora com uma profundidade muito maior. O conflito terminou. Apocalipse capítulo 15, Jesus Cristo vai levantar a mão diante do universo, vai retirar a sua coroa e vai dizer: está concluído o processo da salvação. O projeto da redenção está concluído. E ao se concluir o projeto da redenção, diz o livro de Isaías capítulo 56, versículo 11 e 12, que Jesus Cristo olhará para tudo que foi feito em favor do ser humano e ele ficará satisfeito. Então, nesse contexto, eu vou fazer questão de ler Isaías capítulo 53, porque esse silêncio no céu digamos assim, uma reverência. É um momento, também é um momento crucial, porque quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então esse silêncio no céu aqui, ele pode representar esse memorial, essa memória do final do grande conflito e da grande vitória obtida por Jesus Cristo. Ele vai poder, nessa meia hora, que são 7 dias, alguns indicam que depois da vinda de Jesus Cristo, nós levaremos 7 dias para chegar ao céu. Inclusive, descansaremos às portas da Cidade Santa, antes mesmo de entrarmos nela, para homenagearmos o sábado. Então, todos aqueles que não tiveram o privilégio de guardar o sábado neste planeta, terão o privilégio de guardar um sábado às portas da Cidade Santa, da Nova Jerusalém, que Deus preparou para cada um de nós no reino dos céus. Diz o livro de Hebreus que nós temos uma cidade lá.
E essa cidade tem 12 portas. E nós entraremos pelas portas. E em Mateus capítulo 24, 25, diz que Jesus Cristo vai abrir as portas. E vai dizer para a gente: vinde bendito do meu Pai. Tomem por herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. E eu não estou dizendo que essa interpretação dos 7 dias está errada. Por favor, eu acho ela muito linda. É maravilhoso perceber que Deus é o Deus dos detalhes. Que Ele faz tudo com perfeição. Ele levou 7 dias para criar a terra. Para trazer vida a esse planeta. 7 dias representa também 7 anos do período profético em relação ao ministério de Jesus Cristo. 3 anos e meio ele morre, e 3 anos e meio depois Estevão morre, cumprindo os 7 anos da profecia de Daniel, capítulo 9, versos 25 a 27. Então a Bíblia ela prefere trabalhar os detalhes, 7 dias, 7 semanas. Então Deus é o Deus dos detalhes. Está tudo correto, meu querido. Mas eu gosto de acrescentar mais uma informação. E a informação aqui é que houve silêncio no céu. Para um momento de reflexão. Para uma meia hora em que Jesus Cristo tira a coroa. Ele sai do trono e agora ele começa a contemplar o resultado do grande conflito. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E Jesus Cristo, nessa meia hora, ele vai poder perguntar para si mesmo e perguntar para todo ser humano. Jeremias, Deus fala isso através de Jeremias e através de Isaías. O que é que eu poderia ter feito pelo meu povo? Oséias também, Deus lamenta, né? Ezequiel, Isaías, Jeremias e Oséias, Deus faz um lamento. O que eu poderia fazer mais pelo meu povo que eu não pude fazer? Renivaldo, você não disse que Deus pode todas as coisas? Pode todas as coisas. Mas uma coisa que Deus não pode. Aliás, são 3 coisas que Deus não pode, né? Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não mente. Aquele que não mente, Tiago capítulo 1, diz que Deus não mente. E também tem outros textos que diz que Deus não mente. Deus não muda. E Deus não salva você ou a mim se eu não quiser a salvação. Deus não perdoa um pecado que eu não confessei. E se eu não confessei meu pecado, se eu não pedi perdão pelo pecado, se eu não me arrependi do pecado, então Deus nada pode fazer por mim. Então Deus não pode salvar o Renivaldo se ele não passar pelo processo do arrependimento, da conversão e da santificação. Lembra que eu tenho falado muito, eu falei muito disso na nossa jornada O Espírito Santo 2024? Mais do Espírito Santo? Então, Deus tem uma obra especial a realizar em nosso coração. Nos levar ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Nos converter. Está escrito que o Espírito Santo gera esse momento de conversão na nossa vida. Ele nos regenera. Tito capítulo 3, versículos 6 e 7. E João capítulo 16, versículos 13 e 14. E versículo 8 e 9. Então, o Espírito Santo, ele nos leva ao arrependimento, ele gera em nós o arrependimento, ele gera em nós a conversão, ele gera em nós, ele transforma a nossa vida através da santificação. Todos nós precisamos passar por esse processo. Então, houve silêncio no céu. Leia comigo Isaías, capítulo 53. Depois nós vamos ler outros 2 textos para a gente corroborar com esse texto aqui, tá bem? Isaías, capítulo 53.
Depois eu convido você a fazer uma reflexão no capítulo todo de Isaías, capítulo 53, porque o capítulo 53 mostra um Jesus Cristo que se dispõe a fazer tudo para morrer, para se sacrificar, a fim de que eu e você seja salvo. Nada foi poupado pelo céu no que diz respeito à tua salvação, à minha salvação. Então, quando Jesus Cristo ele faz todo esse sacrifício, e agora nós estamos no período do grande julgamento, Apocalipse capítulo 14, não é? E Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, fala desse grande julgamento que começou em 1844. Então, Jesus Cristo vai parar o julgamento, ele vai encerrar o julgamento, ele vai encerrar a obra de intercessão, e agora ele vai poder fazer uma reflexão. Essa meia hora, para mim, é o momento em que o céu para contemplar o resultado do conflito. Houve silêncio no céu, porque agora não há mais argumentos, não há mais justificativa, não há mais nada que se possa fazer em favor ou contra o pecador. Todos terão tomado sua decisão, todos terão feito a sua escolha. Vida eterna ou morte eterna. Todos terão feito a sua escolha. Meu querido, hoje, no tempo de oportunidade, 2 Coríntios capítulo 6, Deus está ouvindo você. E Deus está esperando uma decisão de cada um de nós, de escolher a salvação, escolher a vida eterna. Porque Jesus Cristo hoje, Hebreus capítulo 9, 7, verso 25, diz que ele ainda faz intercessão. No capítulo 9 diz que ele vem buscar os que o esperam para a salvação. Então, a pergunta para mim e para você é: o que eu estou fazendo? O que é que eu estou esperando? Conversão, arrependimento, conversão e santificação. Sem isso, ninguém verá a Deus. Então, quando Jesus Cristo conclui essa obra de levar o pecador ao arrependimento, à conversão, à santificação, aí ele vai dizer: está feito. Nós vamos ler lá Apocalipse capítulo 15, tá bem? Mas aqui no capítulo 53 de Isaías, versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque ele levou sobre si todos os seus pecados. Então a obra de Jesus Cristo no céu hoje é nos lavar, é nos purificar de todo o pecado. Que pecado, Renivaldo? O pecado que eu abandonei, o pecado que eu confessei. Eu disse não ao pecado. Então agora o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Essa é a grande obra de Jesus Cristo no céu. Ele está ali por mim, por você, meu querido. Ele está ali trazendo misericórdia, trazendo vida eterna, salvação. Mas ele vai se levantar. Apocalipse capítulo 16. Jesus Cristo vai, por volta da quinta praga, ele vai se levantar do trono e vai dizer: está feito. Está concluído. Assim como na cruz, ele disse: está consumado. O problema do pecado estava resolvido. Eu já expliquei isso em Apocalipse capítulo 4. O capítulo 4 mostra um Deus que se dispõe a fazer tudo para a salvação do ser humano. O capítulo 7 mostra os vitoriosos no conflito. O capítulo 7 é o capítulo dos vitoriosos. E o capítulo 8 mostra o resultado. Mostra o momento da reflexão de Jesus Cristo, em que ele vai olhar para todo o conflito, começando em Adão, ou melhor, começando na grande guerra que houve no céu, entre Deus e Satanás. E ele vai olhar para todo o caminhar da história humana, passando pelo deserto, passando pelo Egito, passando pela Babilônia, passando pelo poderio romano, passando
pela Idade Média, chegando ao último conflito, que é o Armagedon, de Apocalipse capítulo 15, capítulo 16, desculpe, e Apocalipse capítulo 13 e 14, o grande Armagedon. Jesus Cristo vai olhar para tudo isso, e nessa meia hora de reflexão, ele vai poder dizer: não existe nada que eu não tenha feito para salvar o pecador. Por isso é que quando ele vai dizer está feito, é depois da meia hora. Depois de um tempo que ele vai olhar para tudo que ele fez, todo o processo, toda a bondade de Deus, toda a misericórdia de Deus, toda a compaixão de Deus para salvar o pecador, ele vai olhar, e Isaías capítulo 53, versículo 11, diz que ele vai olhar para o resultado. Ele vai olhar para o trabalho que ele fez. Leia comigo o verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos. Os pecados de muitos. Apocalipse capítulo 8 diz que Jesus Cristo abre o sétimo selo. Abrir o sétimo selo é o fechamento da obra redentora de Deus. É hora de agora ele premiar, é hora de ele coroar o resultado da sua salvação. Leia comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E depois vamos ler Apocalipse capítulo 16 e Apocalipse capítulo 22. Leia comigo, meu querido. Apocalipse 20, versículo 12. Olha o que está escrito. Jesus Cristo, ele abre o selo. O sétimo selo. Ele vai gritar no final do sétimo selo: está feito. Capítulo 20, versículo 12, está escrito. Observe. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono, e foram abertos os livros. Outros livros foram abertos, e também o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu mal aos seus mortos, a morte e o além entregaram os seus mortos, as sepulturas foram abertas e todos foram julgados segundo as suas obras. Esse é o grande trabalho que Jesus Cristo está fazendo no céu. Agora diz o versículo 14, olha: então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. A saber, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Mas aí no versículo 11 e até o versículo 15 de Apocalipse 12, 20, versículo 11 a 15, veja que cada um vai ser julgado para receber uma recompensa. Então, quando Jesus Cristo olha para o resultado da sua obra, ele fica satisfeito. Leia comigo Apocalipse capítulo 22. Houve silêncio no céu, meu querido. Jesus Cristo agora ele vai refletindo todo o conflito que durou 6.000 anos. E aí, a partir do versículo 11, ele diz assim, olha, versículo 11. E disse ainda: não celes as palavras, o versículo 11. Continue o ímpio nos seus atos de impiedade, continue o imundo na sua prática da imundícia, continue o justo na prática da justiça, continue o santo o processo de santificação. Quando Jesus Cristo se levanta e ele abre o sétimo selo,
é para ele contemplar o resultado do grande conflito. Essa meia hora, que aqui é simbólica, não é meia hora, 30 minutos. Não são 30 minutos. Também não acredito que sejam 30 dias. Também não acredito que sejam 30 anos. Eu não sei quanto tempo é. Pode ser meia hora, pode ser só 7 dias, conforme a interpretação profética, 7 dias. Eu sei que Jesus Cristo tira um tempo para refletir a sua grande obra. Porque no final, quando ele terminar de contemplar a sua grande obra, ele vai dizer aí, Apocalipse 22, versículo 14, diz: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles terão direito à árvore da vida, e eles vão entrar na cidade pelas portas. Quando Isaías diz que Jesus Cristo viu o resultado do seu trabalho, e ele ficou satisfeito, Apocalipse 22, verso 14, diz, 21, verso 12 a 14, diz que todos seremos julgados, todos receberemos de acordo com as nossas obras, todos seremos, digamos assim, premiados, todos receberão um salário, todos receberão um pagamento por tudo que fez neste mundo. Aqui se faz, aqui se paga. Então todos terão a oportunidade de ver o Rei na sua vinda. E 22,14 diz que bem-aventurados são aqueles que lavaram, que embranqueceram as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. E esses que lavaram as suas vestes foram selados pelo Espírito Santo no capítulo 7 de Apocalipse. Foram selados com a lei de Deus, Isaías capítulo 8, verso 16. E outros textos da Bíblia também falam, Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17, onde a lei é cravada em nosso coração. Hebreus capítulo 8 também fala que Deus crava a sua lei em nosso coração. Ezequiel capítulo 26, versículo 36, verso 26 e 27, diz que Deus grava a sua lei em nossa mente, em nosso coração. Então Deus sela os seus filhos com a sua lei e com o Espírito Santo. O Espírito Santo representando a salvação. A lei representando a verdade de Deus. Então, quando nós somos selados, quando somos convertidos, purificados, santificados pelo Espírito Santo, agora esses aqui, eles viverão eternamente. Então Jesus Cristo, quando ele terminar essa obra e ele contemplar essas pessoas que foram lavadas, purificadas pelo seu sangue, elas são santificadas, 22, versículo 11, né? O justo continua sendo justo, o ímpio continua sendo ímpio, o imundo continua sendo na sua prática de imundícia, não é? E aí Jesus Cristo vai gritar. Apocalipse, capítulo 16, leia comigo. Hein? Diz aí, Apocalipse 16, aí veja que na 7ª praga, a terra vai estar... O grande conflito, meu querido, é um conflito que vai ter dificuldade. Vai ter guerra, vai ter perseguição. Jesus Cristo está olhando tudo isso. E ele está purificando um povo para si. Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz que ele está purificando um povo para ele mesmo.
Um povo zeloso, de boas obras, um povo sendo santificado, Apocalipse 22, versículo 11, sendo purificado, embranquecido pelo sangue dele. E aí, na sétima praga, Apocalipse capítulo 6, verso 17, diz assim, ó, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito. Apocalipse capítulo 8 abre o sétimo selo. Apocalipse 6 fala de 6 selos sendo abertos. O capítulo 7 não fala de nenhum selo. O capítulo 7 fala dos selados, dos filhos de Deus que são selados pelo Espírito Santo e pela lei. São selados com a verdade e o Espírito Santo sela os filhos de Deus com a verdade. Então, nesses últimos dias, muita gente que acredita na verdade não vai ter o selo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sela para que você dê testemunho da verdade. Ele nos guia a toda a verdade, para que a gente vive e pratique a verdade. Então o selo é duplo. O selo é o Espírito Santo. Você pode ler Efésios capítulo 1, versículo 13, quando a gente aceita a verdade de Deus, o evangelho da salvação em Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da verdade. Aquele que nos trouxe à verdade. E agora, então, Hebreus capítulo 10, verso 16, diz que quando a gente aceita a verdade de Deus, a salvação em Jesus Cristo, então a lei é colocada em nosso coração, para que a gente pratique e obedeça a lei. Então nós temos o selo da verdade e o selo da salvação. Tudo isso é obra do Espírito Santo, tá? Tanto o selo da verdade quanto o selo da salvação são colocados em nós através do ministério perfeito e glorioso do Espírito Santo. Então Apocalipse capítulo 16, versículo 17, diz, Jesus Cristo vai se levantar do trono, meu querido. Agora, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quem está sendo santificado, vai continuar sua obra de santificação. E o grande conflito vai chegando ao seu final. Então Jesus Cristo não vai mais fazer intercessão por pecadores. E agora todos estarão em pé diante de um Deus santo. Quem está perdido, perdido vai ficar para sempre. Quem está salvo, salvo vai ficar para sempre. E aí vem a pergunta feita por Isaías, vem a pergunta feita por Oséias, vem a pergunta feita por Jeremias. Deus disse lá no livro de Jeremias, capítulo 2, como pode um povo abandonar o seu Deus como o meu povo me abandonou? O que eu fiz de errado para este povo? Então esse momento, Jesus Cristo para, essa meia hora, que eu volto a repetir, acredito serem os 7 dias que Jesus Cristo vai vir à terra e vai nos levar de volta para o céu. E aí passaremos 7 dias viajando pelo universo, conhecendo a grande obra da criação de Deus. E no 6º dia pararemos às portas da Cidade Santa, para ali desfrutarmos às portas da Cidade Santa um sábado deleitoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do sábado receberemos dele a ordem ou convite, convite de Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Vinde para as bodas do Cordeiro. No final daquele sábado, quando Jesus vem nas nuvens dos céus, nos leva com ele nas nuvens, para estarmos para sempre com o Senhor. E aí viajando pelo universo cósmico, conhecendo os novos os planetas habitados, conhecendo nossos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, de outros mundos que não caíram. Passaremos dias deleitosos com eles, mas na sexta-feira pararemos a viagem diante da Cidade Santa. Os portões estarão fechados e Jesus Cristo conosco ali nos oferecerá um sábado deleitoso,
Aqueles que nunca tiveram o privilégio de guardar um sábado, morreram em Cristo, mas não tiveram o privilégio de guardar um sábado, de santificar o sábado. Deus dará a eles ali o privilégio de guardarem o seu primeiro sábado. E aqueles que já estão acostumados se deleitarão no Senhor. Diz o livro de Isaías que todos exultarão em Jesus Cristo. E meu querido, Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 4 que resta um repouso, resta um descanso para o povo de Deus. E aí nós vamos passar 1000 anos no céu, nesse descanso sabático. O 7º milênio será um milênio na eternidade, no céu, no paraíso que Deus preparou para a gente, na cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas antes de entrar ali, teremos o privilégio de ficar um pouquinho do lado de fora, para contemplar a beleza da criação de Deus no 7º dia. E aí Jesus Cristo dará as boas-vindas. Não tenho dúvida de que essa interpretação é perfeita. Mas eu gostaria que você refletisse o outro lado da profecia. Será que Jesus Cristo, ele vai simplesmente encerrar seu ministério abruptamente e vir aqui à terra? Não creio, meu querido, porque existe uma pergunta na Bíblia. O que eu poderia ter feito por eles que eu não pude fazer? O que eu poderia fazer mais? Inclusive o livro Desejado de Todas as Nações, ele lança uma reflexão justamente sobre isso. E Jesus Cristo faz essa questão, faz essa pergunta, Mateus capítulo 23, sobre Jerusalém. E eu já até expliquei essa profecia, esse texto lá de Mateus, que é a profecia da destruição de Jerusalém, que também se refere a todos nós. Se a gente ficar dizendo não para o Senhor, vai chegar um momento que ele vai sair, ele vai parar de me incomodar, ele vai virar as costas para mim e ele vai fazer a pergunta: o que eu poderia fazer por você que eu não tenha tentado? Pelo menos tentou. Jesus Cristo, ele todos os dias ele tenta fazer alguma coisa por nós. Nós é que falhamos, nós é que desistimos, nós é que viramos as costas para ele. Leia comigo, capítulo 23, comecinho do capítulo 24, tá bem? Atrás do capítulo 24 você vai encontrar aí, no final do capítulo 23, você vai encontrar uma pergunta interessante de Jesus Cristo. Capítulo 23, verso 37 a 39, observe. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. O que eu poderia fazer mais por você, meu querido? Então, essa meia hora no céu tem essa interpretação também. Jesus Cristo vai poder olhar para tudo o que ele fez. Isaías, não esqueça Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele vai olhar para tudo o que ele fez. Para todo o processo da redenção. Todo o processo, todo o projeto da redenção. Ele vai olhar o resultado. No final do julgamento, ele vai poder olhar essa meia hora de silêncio no céu. É porque todo o universo não tem mais argumento. Não tem mais justificativa. Tudo que podia ser feito pelo pecador foi feito. Nada foi deixado fora para que ninguém possa dizer que Deus errou ao salvar um e condenar outro. Todos tiveram a mesma oportunidade. Todos tiveram o mesmo privilégio. Todos tiveram o mesmo destino traçado por Deus. Muita gente fica dizendo aí que Deus traçou o destino da gente, que todo mundo morre na hora certa. Não creio nisso. Me desculpem aqueles que acreditam nisso, mas eu não creio. Ninguém morre na hora certa. Aliás, nós não nascemos para morrer, para começar. A morte é um elemento estranho na história da humanidade. Então ninguém morre na hora, porque nós não nascemos para morrer. Para morrer, basta estar vivo. Uns morrem com 1 mês,
Um dia, 100 anos, 90 anos, 50 anos, 30 anos, todos morrem fora de tempo, porque não nascemos para morrer. Ah, Renivaldo, mas não houve um acidente, morreu quem estava do meu lado, morreu e eu não tive nada. Não tem nada a ver com o destino que Deus traçou para a pessoa morrer, ainda mais num acidente trágico. Deus jamais iria escrever no teu livro que você vai morrer de um acidente. Isso pode ser traçado pelo diabo para culpar a Deus. Então, quando Jesus Cristo olhar para todas essas questões, ele vai ficar satisfeito. Por que ele vai ficar satisfeito? Porque nessa reflexão, ele vai ver que ele fez tudo para salvar o pecador. Ele não deixou nada de fora. Diz o livro Desejado de Todas as Nações e o próprio livro Grande Conflito, que Deus fez tudo e todas as coisas. Aliás, diz o texto do Grande Conflito que Deus esvaziou-se de si mesmo e não poupou nada, nenhum recurso, nenhum método, nenhuma estratégia foi poupada por Deus no projeto da redenção. Então, quando Jesus Cristo termina a sua obra, ele vai poder refletir. Essa meia hora é um momento de Jesus Cristo refletir e olhar para o que ele fez por mim, o que ele fez por você. E ele vai estar satisfeito. Por quê? Porque ele não deixou nada de fora. Ele fez de tudo pela minha salvação. E eu não vou ter nenhum argumento, nenhuma justificativa diante de Deus quando ele disser: filho, eu não te conheço. Renivaldo, eu não te conheço. Lembra das 10 virgens? Lembra de Mateus capítulo 7, verso 21 a 23? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Arrependimento, conversão e santificação. Essa é a vontade de Deus. Que você se arrependa. Ezequiel capítulo 33, versículo 9 a 11. Deus não tem prazer na morte de ninguém, não. Deus não criou a morte, meu querido. A morte é resultado do pecado. A morte é resultado da transgressão da lei. E Deus quer dar fim à morte. Deus quer destruir a morte. Mas aquele que não se arrependeu, aquele que não se converteu, aquele que não foi santificado pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, esse aí vai se perder. E que argumento eu vou ter diante de Deus se eu me perder? Assista a uma das últimas mensagens do Mais do Espírito Santo 2024, onde eu faço uma comparação. Eu, a Maria e o outro que está aqui do meu lado. Eu e a Maria estamos vivendo relaxadamente um cristianismo de faz de conta. E o irmãozinho aqui buscando a Deus, buscando a santificação, buscando a conversão diária, comunhão com Deus, uma vida com Deus, e eu faço zombar dele. E aí Jesus Cristo olha para a minha vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, não esqueça de ler isso aí. Então ele tem um ministério, avaliar cada um de nós, avaliar todo o ser humano, todos serão julgados diante de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz que todos compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo. E agora, quando Jesus Cristo termina essa obra de julgamento, ele vai poder ter um momento de reflexão. E ele vai poder ficar satisfeito. Por quê? Porque o Renivaldo foi lavado no sangue dele. A Maria, o João, o Pedro, o André, a Adriana, todos foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Ah, mas o Zezinho não quis. Ah, o Bartolomeu disse não para Deus. Então Jesus Cristo vai poder escrever no final do livro do Pedro, do Zezinho, do Renivaldo, da Adriana, da Maria, da Joana, do André. Deus vai poder escrever. O que eu poderia ter feito mais por ele que eu não fiz? Ele vai olhar o resultado. Ele vai ver que ele fez tudo. O céu esvaziou-se para que o ser humano tivesse a oportunidade de enchê-lo. Houve silêncio no céu, meu querido, porque
O céu é um lugar vazio, incompleto sem mim, sem você. E não há nada que Deus não tenha feito para te salvar. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. É Jesus Cristo olhando para o resultado do seu sacrifício, resultado do seu ministério, e ele dizendo: está feito. Renivaldo vai receber a coroa da vida eterna. Renivaldo vai entrar na cidade santa pelas portas. Renivaldo vai poder comer da árvore da vida. Renivaldo vai viver eternamente. Você pode fazer isso também, você pode falar isso também. Porque Jesus Cristo hoje vive por você, trabalha para você, trabalha por você. E Ele vai dizer: está feito. Ele vai olhar para o resultado do seu sacrifício e Ele vai ficar feliz por mim e por você, que abraçamos a Ele, que o aceitamos como nosso Salvador. E então Ele descerá do céu. Depois das 7 pragas, Ele descerá dos céus para reclamar a mim e a você como dele para sempre. Daniel capítulo 7, verso 27. O reino e a glória do reino de Deus serão dados aos santos do Altíssimo. Deus está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você. Deus não tem poupado nada. Então, quando Jesus Cristo olhar para o resultado do seu sacrifício, do seu ministério, Ele vai ficar satisfeito, porque Ele vai ver a mim e a você escritos no livro da vida. E Ele virá para nos dar a coroa da vida eterna. Ele virá para nos reclamar como dele e nos dar o privilégio de morar com Ele para sempre. Não quer você deixar Jesus mais feliz? Não quer você deixar Jesus Cristo mais satisfeito? Até quando você vai resistir à obra do Espírito Santo na sua vida, meu querido? Até quando você vai dizer não para Deus? Até quando você vai brincar de cristianismo? É hora de você perceber que Deus está trabalhando. Mas vai chegar um momento em que Ele vai parar de falar, vai parar de agir, porque Ele virá buscar os que se prepararam, os que estão prontos, os que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e diante de Ti desejamos viver para sempre. Tenha misericórdia de nós. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda está trabalhando pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque a porta da graça ainda está aberta. E Jesus Cristo ainda está assentado no seu trono, fazendo intercessão por cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a buscá-lo enquanto podemos achar. Ajude-nos a correr para os seus braços enquanto eles estão abertos para nos abraçar. Fica conosco, meu Deus. Converte-nos, purifica-nos, santifica-nos, para que possamos estar contigo no céu, deixando-o satisfeito, deixando-o feliz, para que também nós possamos viver felizes para sempre com o Senhor. Nós te agradecemos, nós te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.